Olha, tá combinando com a minha camiseta, né? Café sempre, né, gente? Vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Tributário Sem Mistério. No encontro de hoje nós vamos realmente discutir aqui se a conta poupança é a sua Mulher Maravilha ou o seu super-homem. Salva você de tudo? Te protege de tudo? Não sei. A gente vai descobrir hoje, juntos. Vem! Essa questão que eu estou trazendo hoje aqui para vocês foi inspirada através de um atendimento que eu fiz hoje mesmo aqui no escritório. E eu estava conversando isso com os clientes e eu falei assim, nossa, seria um tema bacana para conversar com eles. Não foi muito atinente ao tributário, mas eu vou comentar algumas questões também correlatas ao direito tributário para a gente não perder aqui o objeto do nosso estudo aqui nesse canal. Mas eu acho importante também trazer essa informação, atitude de esclarecimento. Muitas pessoas acham que assim, eu jogo dinheiro na poupança e aí tá protegido. Ninguém toca, né? Então, quando a gente vê lá no Código de Processo Civil a respeito, no 833, 835 a respeito da penhorabilidade, né? O que é penhorável, o que é impenhorável, existe um dispositivo que fala a respeito da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Considerando o valor do salário mínimo vigente de 1.100, então a gente tem aí um limite de 44 mil. Acertei na matemática? Eu falei isso hoje de manhã. Não pode estar errado. O valor, né? Eu fiz na calculadora de manhã, não pode estar errado. Então, se existe um processo, um cumprimento de sentença, um processo de execução, você tem um valor depositado na poupança, ok, impenhorabilidade se o valor for até 40 salários mínimos, mas existem algumas circunstâncias que devem ser levadas em consideração, por exemplo, quem tem a conta poupança e usa como se fosse conta corrente. Gente, a conta poupança ela tem uma razão de existir, né? Então, para poupar, então a ideia é você não mexer naquele valor, deixar lá para investimento. Agora, se eu tenho uma conta poupança que eu fico recebendo salário, fazendo pagamentos, fazendo transferências, concordam comigo que perde a roupagem de conta poupança? É assim que o STJ entende. Que quando a pessoa utiliza aquela conta poupança com caráter, com status de conta corrente, então assim ela deve ser considerada e, portanto, não protegida por esse manto da impenhorabilidade, entendem? Então, por isso que precisamos ficar atentos a esses detalhes, que são esses detalhes que são importantes. Também com relação à limitação do valor. Então, se eu tenho uma poupança com 44 mil, outra poupança com 44 mil, aí eu tenho outra poupança em outros bancos, né, com 44 mil. Então, todas essas poupanças são impenhoráveis? Também não, porque se considera o valor. Então, em uma poupança que eu tenho 44 mil, tudo bem, é impenhorável, mas nas outras há possibilidade de penhora. Trazendo isso para o nosso campo de direito tributário, eu tenho poupança, eu preciso declarar imposto de renda, eu só tenho dinheiro na poupança, então eu não preciso declarar imposto de renda. Veja bem, não é por aí. Muitas pessoas acreditam que quando você tem um rendimento isento de tributação, então eu sou isento de imposto de renda, eu não preciso declarar, isso não é verdade. Muitas vezes, em que pese você seja isento, você sempre tem que cumprir com essa obrigação acessória da declaração, o que acontece, por exemplo, com a aposentadoria. O aposentado que recebe a aposentadoria, ele é isento o rendimento da aposentadoria, porém, há a obrigatoriedade de sempre fazer as declarações. Com a relação aos rendimentos de poupança, existem algumas exceções. Por exemplo, se você tem na sua caderneta de poupança um valor acima de 44 mil, ok, você é isento, porque não existe aquela questão de limitação de valor na poupança, né, para fins de imposto de renda. O que você tem ali na poupança realmente é um rendimento isento. Mas, se o valor for acima de 44 mil, você tem que declarar. Se você tem bens que ultrapassam 300 mil, além da poupança, você tem que declarar. Se você tem, por exemplo, rendimentos, além da poupança, se você tem rendimentos que passam a faixa aí dos 28 mil e pouquinhos anual, você tem que fazer a declaração do imposto de renda, colocando lá o código
da poupança como rendimento isento e não tributável. Então, tenham muito cuidado, né? Essa questão da proteção da poupança, ela pode ser utilizada com viés, né, errado de fraude e execução, como uma forma, uma tentativa de blindar o patrimônio, e é por isso que a legislação, o judiciário, ele tem essas interpretações para evitar que a poupança seja utilizada como forma de evasão de obrigações, né? Então, precisa ficar muito atento, precisa entender que é possível nós fazermos o lastro. Então, eu vou pegar o dinheiro que tem um processo contra mim, eu vou pegar o dinheiro e vou colocar numa poupança e vou deixar lá que ninguém vai mexer, mas existe a possibilidade de ser puxado judicialmente as movimentações financeiras, ver que foi feita uma transferência, se está em curso uma execução, isso pode, né, fatalmente ser considerado fraude à execução. Então precisa ter muito cuidado na hora de lidar com a sua poupança. É sempre bom você obter aí orientação, muita clareza e muito estudo para tomada de decisões que envolvem essas questões, sobretudo se tem processos em andamento, se tem questões fiscais envolvidas. É sempre muito importante a gente analisar o contexto e não sair procurando perguntas, respostas prontas na internet, porque as respostas na internet, as informações da internet, elas consideram uma situação única, né? Que muitas vezes não é possível fazer o perfeito enquadramento com a sua realidade. Aí é onde mora o perigo e aí é onde moram os deslizes que no presente podem ocasionar problemas futuros, talvez irreversíveis, talvez custem muito mais caro do que a sua tentativa rasa, muito fraca de economia no momento presente. Nossa, ficou bonito o que eu falei agora, hein? Pois dessa, sim, eu vou encerrar o vídeo, né? Muito obrigada pela sua companhia em mais um encontro aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos, colegas que tenham interesse no tema. Comentários à vontade e a gente se vê na próxima semana. Beijo no coração.